Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo deste livro maravilhoso, obra fundamental da doutrina espírita, Obras Póstumas. Antes de começar aqui o nosso estudo, eu já peço desculpas porque, engraçado que parece que São Paulo virou um canteiro de obras e hoje é um sábado à tardezinha e tem obra funcionando. Então, se você escutar uma furadeira, uma perfuradeira, uma batistaca, não liga não, tá? Não tem jeito de isolar completamente as coisas, mas isso não vai prejudicar o nosso estudo, tá bom? Nós estamos, mais uma vez, vamos estudar sobre a missão do Kardec, né? Tem bastante coisa, então eu dividi em alguns programas. Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho. Aqui, olha para o texto, é uma mensagem recebida no dia 7 de maio, de 1856, de novo na casa do Sr. Rustam, pela médium, né? A menina senhorita Jafé. Minha missão. Pergunta a Hahnemann. Eu sei falar muito assim esses nomes, né? Mas enfim, há um espírito chamado Hahnemann. Outro dia, disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirmas isso. Sim, se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente, para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Olha que interessante, então Kardec já perguntando sobre a sua missão e sendo confirmado. Outra pergunta, para desempenhar essa missão tal como a concebo, são-me necessários meios de execução que ainda não se acham ao meu alcance. E a resposta? Deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. Então, claro, Kardec estava querendo essa missão, mas ele estava com medo, com receio. Olha, tá, eu tenho uma missão, mas e aí? Como é que faz? Por onde vai? E tudo mais. Então, confie na providência. Uns acontecimentos. A pergunta, a comunicação há dias dada, essa que a gente acabou de ver, faz presumir, ao que parece, acontecimentos muito graves. Poderá dar-nos algumas explicações a respeito? Não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações, pois são chegados os tempos preditos de uma renovação da humanidade. Olha que interessante, né? Sobre essa comunicação, num outro dia, estava perguntando, né? Que parece que vai ter acontecimento muito grave, como realmente teve, todo o problema. Kardec arrumou sarna para se coçar, né? Quando ele resolveu dedicar a vida para este trabalho, ele ganhou inimigos assim ferrenhos, começando da Igreja Católica da época, de todos os seus, as suas autoridades, e até foi preso num determinado momento, né? Então, os espíritos não dizem o que vai acontecer, mas sim alertam que são chegados os tempos, né? E haverá muitas ruínas e desolações. E aí ele pergunta, quem causará essas ruínas? Será um cataclismo? Nenhum cataclismo de ordem material haverá, como entendeis, mas flagelos de toda espécie assolarão as nações. A guerra dizimará os povos, as instituições vetustas se abismarão em ondas de sangue. Faz-se mister que o velho mundo se esboroe, para que uma nova era se abra ao progresso. Olha que interessante. Certamente ele tá falando aí da Primeira e Segunda Grande Guerras, né? Mas não mencionou exatamente isso, mas diz assim, a guerra dizimará os povos, né? Dentre outras informações, mas não precisou data nem nada, porque o espírito evoluído não faz isso. A guerra não se circunscreverá, então, a uma região? Não, abrangerá a terra. Uau! Nada, entretanto, neste momento parece pressagiar uma tempestade próxima, ou seja, na época de Kardec não tinha nada que evidenciava que ia ter uma Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar que nós estamos falando antes de 1857, por aí,
E a guerra foi em 1915, 1918, então não tinha nada no horizonte, os espíritos já estavam alertando. E aí a resposta que eles dão: As coisas estão por fio de teia de aranha, meio partido. claro que os espíritos já viam que ia no coração dos homens, então já entendia o que estava acontecendo. Poder-se-á, sem indiscrição, perguntar de onde partirá a primeira centelha? Da Itália. Forte, né? Vamos na mensagem do dia 12 de maio de 1856, na sessão pessoal, na casa do senhor Baudin. Que pensas de M? Lembra que a gente falou desse rapaz, este tal M, né? É homem que vem a influir nos acontecimentos? Muito ruído. Ele tem boas ideias, é homem de ação, mas não é uma cabeça. Dever-se a tomar ao pé da letra o que foi dito, isto é, que lhe cabe cumprir o papel de destruir o que existe? Não, pretendeu-se apenas personificar nele o partido cujas ideias ele representa. Então ele está falando deste rapaz que era uma boa pessoa, mas que estava num partido que representava esta ameaça de guerra, né? E aí, mais perguntas. Posso manter com ele relações de amizade? Por enquanto, não. Correrias perigos inúteis. Olha, dispondo de um médium, diz M, que lhe determinaram a marcha dos acontecimentos para, por assim dizer, uma data fixa. Será verdade? Sim, determinaram-lhe épocas, mas foram espíritos levianos que lhe responderam, espíritos que não sabem mais do que ele e que lhe exploram a exaltação. Sabes que não devemos precisar as coisas futuras. Os acontecimentos pressentidos certamente se darão em tempo próximo, mas que não pode ser determinado. Olha, mais um exemplo sobre uma comunicação verdadeira ou não. Pelo jeito, esse M, que era simpático lá, antes de existir Espiritismo, nós estamos falando de um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos, que também recebia comunicações dos espíritos e, pelo jeito, era afiliado num partido político desses que promovia conflitos e acabou findando aí com a guerra. Estou falando suposições. Se você achar algo diferente disso, me fala, porque eu estou estudando exatamente o que está escrito aqui. Mais uma pergunta. Disseram os espíritos que os tempos são chegados em que tais coisas tendem a acontecer. Em que sentido se devem tomar essas palavras? Tratando-se de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos, elas nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio, são longamente preparadas por acontecimentos parciais que lhe servem como que de precursores, quais os rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que se verificarão. Olha que interessante. Então, não tem data específica, mas quando diz que os tempos são chegados, não significa uma data, e sim dizendo que a gente vai presenciar estes tempos, né? Ou seja, próximo. Confirmas o que foi dito, isto é, de que não haverá cataclismos? Sem dúvida, não tendes que temer nenhum dilúvio, nem o abrasamento do vosso planeta, nem outros fatos desse gênero, porquanto não se pode denominar cataclismos a perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, de que os homens serão os instrumentos. Olha que interessante isso, né? Muito legal. Agora a próxima comunicação do dia 10 de junho de 1856, de novo na casa do Sr. Rustam, né, com a médium senhorita Jafé. O título aí, o subtítulo está como o Livro dos Espíritos. Então, a pergunta que é feita para o espírito Hahnemann, eu vou ter que aprender a falar esse nome, não tem jeito. Pois que dentro em breve teremos acabado a primeira parte do livro, lembrei-me de que, para andarmos mais depressa, eu poderia pedir a B que me ajudasse como médium. O que achas? Acho que será melhor não te servires dele. Porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Quem seria este tal B, né? Não sabemos. Talvez tenha uma resposta aqui na frente. Mesmo que o espírito familiar de B seja feito a mentira, isso não obstaria a que um bom espírito se comunicasse pelo médium, desde que se não evocasse outro espírito. Sim, mas aqui o médium secunda o espírito e, quando o espírito é velhaco, ele se presta a auxiliá-lo. Aristo, seu intérprete, e B, acabarão mal. Uia, tá falando pelo jeito de um médium que não tinha lá das boas intenções, né?
terminar a primeira parte do Livro dos Espíritos, tá vendo? É durante a composição do Livro dos Espíritos. Vamos ver a nota explicativa do próprio Kardec. B. Bem moço, era um médium escrevente muito maleável, mas assistido por um espírito muito orgulhoso e arrogante, que dava o nome de Aristo e que lhe lisonjeava o amor próprio. As previsões de Hahnemann se realizaram. O moço, julgando ter na sua faculdade um meio de enriquecer, já atendendo a consultas médicas, já realizando inventos e descobertas produtivas, somente colheu decepções e mistificações. Passado algum tempo, ninguém mais ouviu falar dele. Ah, que interessante, parece que a gente está estudando o Livro dos Médiuns. Lembrando que não existia ainda o Livro dos Médiuns, tá? Então, este B é um caso aí já para nossa observação de como não exercer a sua mediunidade, porque se deu muito mal querendo ganhar em cima disso. Beleza? Por hoje é só. No próximo episódio nós vamos continuar falando sobre a missão de Kardec em outras comunicações. Eu te espero como sempre.